Você já parou para perceber que tem pessoas que não ganham tanto dinheiro, mas conseguem prosperar, enquanto outras ganham bastante, mas vivem quebradas? Isso não tem a ver com matemática, mas sim com comportamento. Por isso que tão importante quanto você aprender a investir é você aprender a lidar consigo mesmo. Então hoje eu separei aqui 5 lições sobre um dos livros mais incríveis sobre finanças e investimentos, que é A Psicologia Financeira, né, do Morgan Housel. Esse livro é incrível e separei então 5 dicas aqui muito especiais e muito importantes para você. Então já se inscreve no canal, já deixa o like aí, porque o conteúdo de hoje está muito bom. E a primeira lição é de que ninguém é louco. Cada pessoa toma decisões baseadas nas suas experiências. E essa é uma das frases mais poderosas do livro, né? Ninguém é louco. Você deve já ter visto alguém, né, ali que tomou decisões que você achou absurdas com o dinheiro. Mas para você pareceu um absurdo, pareceu uma loucura. Mas para a pessoa faz total sentido, baseado naquilo que ela viveu. A pessoa que passou por alguma emergência, alguma crise financeira, ela tende a economizar mais, ela tende a economizar dinheiro compulsivamente, né? Da mesma forma que uma pessoa que viu um amigo enriquecer, tende a arriscar um pouco mais, tende a ser mais ousado com o dinheiro, a buscar pelo dinheiro. A lição aqui basicamente é você parar de comparar a sua jornada com o de outras pessoas. O seu plano deve ser baseado na sua história, na sua realidade e nos seus objetivos. A segunda lição aqui é sorte e risco. Entender que sucesso e fracasso não são puramente um mérito pessoal. Esse capítulo deveria estar em todo o curso de finanças, né? Porque aqui o livro mostra pra gente que ninguém acerta tudo. Ninguém acerta sempre e nem quem erra sempre. Uma pessoa que é competente, ela pode fracassar por estar no lugar errado na hora errada. Da mesma forma que uma pessoa um pouco mais limitada, ela pode ter sucesso por estar no lugar certo na hora certa. A lição que fica aqui pra gente é ter humildade para entender que nem tudo é mérito e também ter compaixão para entender que nem tudo é culpa. Como investidor, eu costumo dizer, né, que a gente administra riscos. A sorte, ela é um bônus. A terceira lição muito importante é entender que você acumular riqueza é diferente de você continuar a se manter rico, né? Porque você ser rico, você ficar rico e você continuar rico ou até evoluir, né, ficar milionário, de repente até bilionário, são habilidades completamente diferentes. Porque você ficar rico exige coragem, ousadia e paciência, né? Enquanto que você se manter rico exige disciplina, humildade e controle emocional. A lição que fica aqui, basicamente, né, é você entender que você tem que ter um equilíbrio, né, entre o ataque e a defesa. No longo prazo, quem ganha mais é quem erra menos, né? Então, por exemplo, muita gente erra porque acha que a alta da bolsa nunca vai cair, porque não respeita o risco, porque acaba aumentando o seu padrão de vida antes da hora, ou porque não sabe dizer não. Então agora eu gostaria de também comentar com vocês sobre algumas histórias bem bacanas desse livro aí, bem interessantes. A primeira é sobre um homem chamado Jesse Livermore. Ele foi o maior operador de ações da época dele, né? Aos 30 anos, ele tinha ali um patrimônio, né, que nos valores atualizados seria referente hoje a 100 milhões de dólares. É muita coisa. Ele fez muita grana ali, acabou se tornando um dos investidores mais famosos do mundo num tempo bem peculiar ali, né, em 1929. E você sabe o que aconteceu nesse tempo aí? Basicamente aconteceu a queda da Bolsa de Valores de Nova York, também conhecida como a Grande Depressão. Então por isso que realmente é muito impressionante isso que ele conseguiu fazer, né? E nessa época, né, ali principalmente por volta do mês de outubro, estava muito comum, né, com a bolsa, o valor da bolsa despencando, muita gente acabar tirando a própria vida, né? Então, ali com esse noticiário que estava ocorrendo, a família dele até acabou ficando bem preocupada ali com ele. Quando ele chegou em casa, estava todo mundo no desespero, e aí ele fica sem entender nada e ele fala que basicamente ele tinha ganhado, ele tinha acertado ali, né, numa ação e tinha ganhado muito dinheiro. Em um dia, ele fez basicamente o equivalente aí a 3 bilhões de dólares. Absurdo. E agora nós vamos para outra história, né, como contraponto dessa história que a gente viu aí, onde nós temos um homem chamado Abraham Germansky. Ele era basicamente, né, um incorporador
imobiliário multimilionário, né? Ele fez muita grana, muita fortuna ali durante aquela agitada década de 1920, né? E diante daquele boom econômico, ele acabou fazendo o que a maioria, né, dos nova-iorquinos de sucesso fizeram ali naquele período, né? No final da década de 1920, que foi apostar pesado no mercado de ações. O resultado disso foi que no dia 26 de outubro de 1929, ele acabou desaparecendo, ele sumiu, né? E o resultado disso, né? Acho que vocês já devem saber, né? Ele acabou também tirando a própria vida, porque em decorrência, né, da queda ali no mercado de ações, né? Então ele acabou tomando essa atitude aí bem drástica, né? Mas a gente ainda tem uma outra coisa que bem doida, assim, onde a gente volta lá para aquele primeiro cara, lembra do Jesse? Então, se passaram 4 anos ali, desde a queda da bolsa ali, né, que ficou conhecido como a Grande Depressão, e ele estava transbordando confiança, fazendo dívidas e dívidas, né, e acabou que dessa vez ele não teve tanta sorte, e ele também viu o patrimônio dele despencar ali na bolsa, e ele acabou tendo um destino igual ao do outro cara, exatamente. Ele também tirou a própria vida. Então olha que loucura, né? Um cara que tinha feito muita grana ali quando justamente aconteceu a Grande Depressão, ele acabou tendo esse golpe de sorte e alguns anos mais tarde, né, transbordando confiança ali, achando que o mercado de ações ia se repetir, ele tomou decisões drásticas e isso acabou acarretando no fim da vida dele, né? E agora nós vamos desse clima mais tenso, né? Vamos ver a história também de um outro cara bem legal que é trazido nesse livro aí, onde a gente tem um cara que trabalhava como faxineiro, ele trabalhou durante a vida toda dele como faxineiro, e as pessoas sempre viam ele lá trabalhando como faxineiro e tal, e não davam nada pra ele, né? Achavam que ele era um cidadão comum, né? Imagina, ver um faxineiro, você nunca ia imaginar que esse cara, anos mais tarde, né, ele acabou morrendo, e quando ele morreu, descobriram que ele era milionário, ele tinha uma fortuna milionária, ele acabou doando, né, fazendo uma doação ali daquela fortuna dele ali, mas o dinheiro que ele ia ganhando, né, em vez de ele torrar tudo ali e permanecer naquele mesmo ciclo, ele foi aumentando o patrimônio dele, foi expandindo e se tornou milionário, né, sem que ninguém soubesse. Mas tem um porém nessa história que eu gostaria também de comentar, né, porque vocês perceberam, né, que ele trabalhou como faxineiro a vida toda, e quando ele morreu as pessoas descobriram que ele tinha uma fortuna milionária. Mas qual que tá o porém aí? Basicamente ele sempre permaneceu ali, ele foi sim, né, tendo um patrimônio maior, foi guardando dinheiro, foi investindo, mas ele nunca saiu daquele ciclo, no final das contas, né? Porque basicamente a ideia, né, que a gente tem, pelo menos que eu acredito que eu tenho para mim, acredito que a maioria tenha, é você ir construindo seu patrimônio e consequentemente você mudar a sua vida, né? Você ter uma qualidade de vida melhor. Então acaba não fazendo tanto sentido quando você para pensar que ele trabalhou sempre como faxineiro, né, mas acabou que ele nunca saiu daquele estágio, apesar de acabar acumulando um grande patrimônio, concordo? Então, assim, é importante você também ter um motivo para você acumular dinheiro, para você ganhar dinheiro, para você investir, né, é importante você ter um horizonte para você olhar, para que você siga esse caminho, você comece a construir esse caminho, mas que daqui a pouco você consiga dar o passo à frente, você consiga mudar o seu estágio de vida, né? A quarta lição, muito importante também, é o principal dividendo. O House ele mostra pra gente que o principal retorno que o dinheiro te dá não é os carros, não é as viagens ou casas, e sim a liberdade. É você poder escolher aonde trabalhar, com quem trabalhar e por quanto tempo trabalhar. Quando você tem uma reserva financeira, você tem voz. Você não fica desesperado, você tem ali um planejamento, né? Então você não vai fazer burrice e você também não vai se vender barato. A principal lição que fica aqui é: aquele dinheiro que te dá liberdade vale mais do que qualquer consumo imediato. Tem uma frase absurdamente poderosa nesse livro que eu gosto, que ele fala que a possibilidade de fazer o que se quer, quando se quer, com quem se quer e por quanto tempo se quer, não tem preço. É o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. E a quinta lição desse livro é o poder dos juros compostos. Olha só, Warren Buffett ele é considerado o maior investidor de todos os tempos, né? E que ele traz esse exemplo bem clássico,
onde ele mostra que 90% do patrimônio dele foi construído depois dos seus 60 anos. Tá? Só para ter uma ideia, né? Até o momento que foi escrito esse livro, né? Esse livro eu li por volta de 2020, se não me engano, 2021. Warren Buffett tinha em cerca de 84,5 bilhões de dólares de patrimônio líquido. Tá? E desses 84,5 bilhões de dólares, 81,5 bilhões foram construídos depois dos seus 65 anos de idade. Né? Hoje ele já está com mais de 90 anos, né? Assim, a nossa mente a gente não tem cabeça para lidar com tamanho absurdo, né? Imagina você esperar que 90% do teu resultado, né, de investimentos vai vir depois lá dos teus 60 anos, tá? E isso, considerando que ele começou a investir com 10 anos de idade. O cara é o mestre dos investimentos, não tem como, né? Então, assim, é entender aqui que quem ganha nas finanças, né, é quem permanece no jogo. Entender que o tempo está acima de inteligência. O longo prazo, ele acaba sendo fatalmente o nosso melhor amigo, o nosso melhor aliado aqui, né? Claro que é muito importante os aportes, né? Então, claro, se você conseguir começar investindo R$1.000 por mês, é muito melhor, você está muito à frente de quem começa com R$100, né? Mas no curto prazo não vai ter tanto impacto assim. Você vai ver ali o patrimônio crescendo com mais força, digamos assim, né, do dinheiro que você está injetando ali. Mas com o passar do tempo, os juros compostos vão começar a aparecer de uma forma muito expressiva. A gente tem uma numeração hoje, onde estudo você tem ali uma maior força dos juros compostos, ele começa a despontar mais ali, né, dos juros simples, a partir ali do seu 7º ou 8º ano de investimento. Então, você investindo todo mês com regularidade, isso é muito importante também, você ter regularidade nos investimentos, ter constância. Então, você tendo essa regularidade, você vai ter o seu patrimônio numa crescente absurda ali a partir do 7º ou 8º ano de investimento, né? Mas, com certeza, os juros compostos, ele é imprescindível, você tem que ter consciência disso, porque senão você... É aquilo, né, que muita gente, infelizmente, costuma fazendo, você começa a investir, investe ali, às vezes um ano, e você vê lá R$1.000, rendeu pouco mais de 100, um investimento bom isso, né? E você fica ali desmotivado, já tira aquele dinheiro e gasta no curto prazo ali com algo momentâneo, né? Mas você tem que entender que você realmente só vai ver essa diferença no longo prazo. É como a gente viu com o exemplo do Warren Buffett, né? Então, quanto mais tempo passar, mais você vai estar investindo. Outro detalhe muito importante também, né? Para além dos investimentos dos aportes que você fizer e do próprio juro composto, é você ir aumentando os seus aportes também. Define uma meta aí, sei lá, aumenta um pouquinho a cada mês, ou aumenta durante 6 meses 50% dos aportes, ou aumenta a cada um ano. Mas é importante você nunca permanecer, eu comecei investindo, porque também tem que entender o momento, né? Às vezes você não está com condição de investir uma quantidade muito expressiva naquele momento, mas é importante você, de alguma forma, trazendo mais dinheiro, fazendo renda extra, tendo um trabalho que te pague mais, onde você vai conseguir aumentando os aportes. Então, você começou a investir com R$100, mas você não quer dizer que você vai passar ali 30, 40 anos investindo aqueles R$100 por mês, né? Você tem que começar com 100, mas daqui a pouco, daqui 6 meses, um ano, você está investindo 200, 250, 300, e assim vai. E esses foram 5 lições do livro A Psicologia Financeira, esse clássico, né? Recomendo a todos que leiam, é um livro espetacular, que realmente muda a forma como a gente enxerga o dinheiro, né? E se você quer ver mais conteúdos nesse sentido, se você quer ficar por dentro do mundo de investimentos e finanças aí, se inscreve no canal, é claro, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade. E me segue também no TikTok e no Instagram, com o mesmo nome aí, Manual do Investidor, que aqui a gente te mostra sobre finanças de uma forma que ninguém te ensina. Já comenta aqui também qual livro que você quer ver aqui, daqui a pouco posso estar mostrando aqui mais livros, mais dicas de outros livros de finanças para vocês aí, tá bom? Mas hoje basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, espero que tenham gostado, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!